Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Analisa, ao vídeo Guerra dos Titãs, mitologia grega. Mitologia, Mitologia, isso. A gente tá seguindo a ordem lá da playlist dele. Sim, algumas pessoas pediram pra gente continuar, então vamos continuar. Dália, estamos continuando. Dália, meu Deus do céu, é espanhol aqui. Do nada. Dália. Guerrinha dos Titãs. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da guerra de Zeus contra seu pai Cronos. Mas antes, obrigada. é importante dizer que aconteceu muita coisa antes dessa guerra. E eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui pra você. Bom. Obrigada. Primeiro só existiu o caos, então ele ficou entediado e gerou Gaia, o planeta Terra. Aí ela ficou entediada e gerou Urano, o céu. Aí Gaia chegou pro Urano e falou: filho, bora fazer um incesto? Bora! Aí nasceram os 12 titãs e uma porrada de monstros. Mas Urano não gostava de monstro, então ele enfiou de volta na esposa mãe dele. Gaia ficou chateada e chamou um dos seus filhos. Cronos, vem cá que você vai fazer um favor pra mãe. Um minuto depois: pai, fecha o olho. Hã? Mas aí ele vira a volta. Cronos também não gostava de monstro e não deixou eles saírem. Então Gaia ficou tipo: ah, seu cuzão, quando tiver um filho você vai ver. Então Cronos resolveu não ter filhos, mas casou com a deusa da maternidade. Ups! Ficou buchuda. E Cronos, obviamente, ficou putaço. Ah, é assim? Então eu vou comer o bebê. E ele foi devorando um por um. Mas quando chegou no sexto, a mãe escondeu o bebê e entregou uma pedra enrolada no cobertor. Cronos estava tão confiante que ele nem prestou atenção. E passarinho que come pedra sabe o que tem. Aí Gaia jogou Zeus numa caverna, ele saiu bombadão e falou: agora eu vou mostrar quem é que manda. Bombadão. Muito bom. Bem-vindo ao Mitologia. Caraca, aí, falou rapidão. Como é que ele conseguiu, não sei. Abertura da Marvel. A última vez que a gente viu Zeus, ele estava na sua ilha planejando como ele iria derrotar o pai dele. Mas o que ele não esperava é que logo após uma sessão de 3.000 abdominais para manter esse corpinho sarado, apareceu uma mulher desconhecida olhando para ele. E ele ficou desesperado, tipo, fudeu, descobriram meu esconderijo. Mas logo em seguida, ela se aproximou e se apresentou. Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha dos titãs Oceano e Tétis, e fora isso ela também explicou que nem todos os titãs são a favor de Cronos. Alguns, como os pais dela e Temis, perceberam as injustiças de Cronos. Até porque Temis é a deusa da justiça, então mais do que ninguém ela tinha que perceber. Só que eles não se rebelaram porque eles tinham medo de Cronos. Fora que só porque eles não gostam do Cronos não significa que eles vão gostar de Zeus. Então eles simplesmente toleravam passivamente o rei dos titãs. Mas Metis era diferente. Ela não suportava Cronos e estava disposta a fazer qualquer coisa para tirar ele do poder. Então, ela foi conversar com a esposa dele e chegando lá, ela questionou sua tia Rhea, que eu acabei de perceber que parece com diarreia. Parece diarreia. Ela aguentava ser casada com um tirano que nem ele. E Rhea, percebendo que Metis era uma aliada, contou o plano secreto dela e de Gaia e também a localização de Zeus. E foi assim que ela chegou lá. Não sei por que aquele bebê me fez lembrar o Capitão Caverna. Claro, porque botou um olhinho no nada ali. Capitão Caverna. Então Metis disse que queria ajudar e perguntou qual era o plano de Zeus. E até então, o plano dele era basicamente malhar até o bíceps dele ficar do tamanho de uma Kombi e afundar a cara do pai dele. Então Metis respirou fundo e falou: senta aqui, meu querido, vamos conversar. Porque se ele quisesse manter a saúde dele, ele ia precisar de um pouquinho de prudência. Com isso, Metis se tornou a conselheira de Zeus. E juntos, eles foram criando um plano para derrotar o Cronos. Mas conforme os dias foram passando, sentimentos inesperados começaram a surgir. E logo a relação deles deixou de ser apenas profissional. Eles realmente se apaixonaram. Foi tipo um Lagoa Azul mitológico. Mas seguindo a história, depois de bolar um plano, estava na hora de botar ele em prática. Então a primeira coisa que Zeus precisava fazer era conseguir aliados. Porque não importa o quão forte ele fosse, ele não ia conseguir ganhar essa guerra sozinho. E ele estava numa situação bem complicada para conseguir aliados. Porque os irmãos dele estavam presos e todos os outros deuses ou estavam do lado de Cronos ou não queriam se envolver. Mas nem só de deuses se faz a mitologia grega. Porque Zeus e sua amada lembraram que tem uma galerinha esquecida que odeia o rei dos titãs tanto quanto eles. Os Ciclopes e os Hecatônqueros. Mas tio Gui, os monstros estão presos dentro de Gaia. Eu sei, meu querido Billy, com sua barba precoce. E é por isso que a primeira parte do plano é libertar os irmãos exilados de Cronos. Então, na calada da noite, Zeus entrou furtivamente dentro de Gaia. No centro da Terra. E com isso, ele chegou até o portão do submundo. Mas antes que ele pudesse abrir... Aí ele se virou e viu Camp, uma criatura metade dragão, metade mulher, encarregada por Cronos de proteger a entrada do submundo. E aí, só tinha uma coisa que Zeus podia fazer. Mas eu não matou peixe.
no final, Zeus, apesar de ferido, saiu vitorioso. Aí ele abriu o portão e viu os Ciclopes e os Hecatônquiros, que estavam bem surpresos com esse acontecimento. Então ele se aproximou e disse: Durante todos esses anos, foi Cronos que manteve vocês aprisionados. Assim como os meus irmãos também estão neste exato momento. Então se vocês querem vingança, eu peço que lutem ao meu lado. E assim que ele terminou de falar... Dúvida. Eles estavam presos dentro de Gaia. Mas os outros titãs também não estavam? Eu não lembro. Eles não estavam todos juntos? Ou era tipo células dentro de Gaia diferente? Não entendi. Tô confusa, né? Eu lembro. falar, Eu sempre os perdida. Hecatônquiros avançaram e pararam bruscamente na frente de Zeus. Só que eu não lembro Porque mesmo. eles não eram as criaturas também mais não. simpáticas do mundo. E eles também não gostavam muito de papo. Até porque, vamos lá, gente, eu sou muito burra nesse quesito. Os 2 titãs tiveram a Metis que fala. E como é que ela tá solta? Então os titãs não estão mais presos, esses. Porque se ela tá solta, vai mandar ela pela frestinha embora? Ah, um bebê, vamos botar ele... Não tá, então eles estão soltos, né? Eu acho que tem alguns que estão de acordo com ele soltou. Aí ele soltou. É, deve ter sido isso. Será que a gente perdeu essa parte? Mas ele deve ter soltado os que ficaram Ai, eu já não sei. Eu acho que ele deixou que os que eram mais monstruosos. só presos E alguns os outros que mais considerados normais, liberou? soltou. Ou os que apoiassem ele? Gente, eu acho que falou. Fiquei confusa. Eu acho que falou no outro e a gente já não lembra, né? Acho que a gente... Olha, ele recapitulou, mas não teve isso. não teve isso. Ele recapturou. O importante. Ou seja, a gente tá com dúvida que não Zeus. importa. Porque eles não eram as criaturas mais simpáticas do mundo. E eles também não gostavam muito de papo furado. Mas com um gesto, eles deram a resposta deles. Quer dizer, cada um deles fez isso 50 vezes. E na sequência, os Ciclopes vieram e disseram que se vingar do Cronos é o que eles mais queriam. Mas ao contrário dos Hecatônquiros, eles eram bem fracos fisicamente. Mas é aí que vem a parte interessante. Os Ciclopes podem ter cara de idiota, mas eles eram incrivelmente inteligentes. Muito inteligente. Então eles contaram pra Zeus que enquanto eles estavam presos, eles passaram todo o tempo tentando forjar uma arma que fosse forte o suficiente pra conseguir escapar. E eles fizeram. Mas o problema é que nenhum deles tinha poder suficiente pra conseguir usar essa arma. Nem os Hecatônquiros. É o raio, né? Então eles chegaram à deve conclusão ser. de que só um deus conseguiria usar ela. Nisso, um dos Ciclopes veio e entregou a arma pra ele. E foi assim que Zeus conseguiu o seu icônico raio. Na verdade, os Ciclopes viraram os ferreiros de Zeus, sendo então responsáveis por manter o estoque de raios dele. Então toda vez que vocês virem Zeus segurando um raio, Tem um saibam que foram os estoque. fucking Ciclopes que fizeram. E com o seu recém-adquirido Não é grupo de uma ferreiros, Zeus que nem imediatamente aparece teve uma nos ideia filmes. e pediu que eles criassem mais 2 itens especiais. E agora corta a cena pra eles chegando de volta na ilha. Zeus conta pra sua amada como tudo aconteceu, Metis fica muito feliz, eles comemoram, e no dia seguinte Zeus se prepara pra segunda parte do plano. Porque mesmo com seus novos aliados, eles ainda estavam em desvantagem. Então Zeus tinha que conseguir libertar os irmãos antes de confrontar o pai. O que era uma tarefa extremamente difícil, já que eles estavam presos dentro dele. Então o que aconteceu foi o seguinte. Desde que Metis chegou na ilha, ela começou a preparar uma poção, que a essa altura já era pra estar pronta. Mas infelizmente não estava. E isso era um problema sério. Porque a partir do momento que o submundo foi arrombado e a Campi foi morta, virou uma contagem regressiva para quando os titãs iam descobrir da rebelião que estava sendo criada. Então, Zeus teve que prosseguir com a segunda parte do plano e torcer para que a poção ficasse pronta a tempo. E agora você já deve estar perguntando, mas o que caralhas é a segunda parte do plano? Bom, Zeus saiu da ilha e foi em direção ao reino dos titãs. O endereço ele conseguiu com a namorada dele. Então eles já tinham um lugar deles, O né? endereço ele conseguiu com a namorada dele. Então eles já tinham um lugar que eles ficavam lá. Então, já tava solto, chuchu beleza. Chuchu beleza. Chuchu beleza. E ele não se escondeu nem nada. Ele foi pela porta da frente, encontrou a taverna onde o Cronos estava fazendo um happy hour, entrou e parou na frente do pai dele. Todos os titãs se viraram. Logo em seguida, Cronos olhou pra ele e falou: "Quem é você?" Porque na verdade eles nunca se viram. Tanto que Metis teve que fazer um desenho pra Zeus saber quem era o pai dele. Ai, que dó. Cara. E pra responder quem era ele, Zeus disse: "Cronos, eu sou seu maior fã, por favor me deixe trabalhar pra você, eu faço qualquer tipo de serviço, eu só não beijo na boca." Com isso, os titãs caíram na gargalhada. E o pai dele ficou tão de bom humor que ele realmente contratou os Zeus pra fazer os serviços que ninguém mais queria. Tipo, limpar vômito de bêbado, lavar a cirola dele.
E conforme os dias foram passando, o nosso protagonista foi ganhando a confiança de Cronos. Não o suficiente para ser amigo dele, mas o suficiente para ser um serviçal confiável. E também um saco de pancada, porque os titãs tratavam ele que nem lixo. Até que um dia ele escutou o pai dele conversando com Atlas, que é um primo de Zeus e O também o braço Atlas? direito de Cronos. E Sabe eles quem é o estavam- Atlas? Sim, aquele que fez Fez o quê? aquele livrão do Globo. Do Mapa Mundi. Idiota, na escola. Quem é o Atlas? É o que segura o céu. Segura o céu, mas o céu não Pra tá lá. pra não bater, pra não cair. Ele fica lá segurando o céu depois. É ele que fica. Pra não É cair? ele que fica, não é, gente? Como é que o céu vai cair? Na mitologia. Ai, gente, que negócio Ele que fica segurando o céu. muito difícil pra mim, sério. Estavam Vai ser falando muito que tinha literal. alguma coisa de errado no submundo e que estava na hora de mandar alguém investigar. Zeus fingiu que não estava ouvindo e continuou esfregando o chão. Quando a conversa acabou, Cronos vem e diz pro filho dele que no dia seguinte ia ter um campeonato de bebedeira que eles fazem mensalmente ali na taverna. E que Zeus seria o garçom da parada. Ai, gente. E essa é a oportunidade que ele estava esperando. Assim que terminou o horário de serviço, Zeus saiu correndo e voltou para ele no gás. E chegando lá, ele imediatamente perguntou se a poção estava pronta. Metis disse que sim. Aí ele perguntou pro Ciclope se os itens que ele pediu estavam prontos. E eles disseram que sim. Então, Zeus pegou a poção, Tudo casa deu um certinho. comando pros Hecatônqueros e voltou correndo Minecraft. frente dos titãs. Então chegou o dia seguinte e o campeonato começou. Zeus foi servindo todo mundo e Cronos... Mas ele vai ficou sentado vomitar, é olhando. isso? Aí Próprio? chegou uma hora em que todo mundo Ele já vai estava meio vomitar bêbado os- e o nosso garçom Acho disfarçado que é. aproveitou para discretamente colocar a poção na bebida do pai. O rei dos titãs bebeu e depois de alguns minutos ele começou a se sentir mal. A princípio ele achou que era só a bebida, mas de repente ele começou a vomitar de maneira incontrolável. Ou seja, a poção era Dolly Uva. E junto com ele saíram os 5 irmãos de Zeus, que por sua vez tirou o avental de empregado, parou na frente de Cronos, que ainda estava se recuperando da gorfada, e disse: "O seu reinado acabou, papai." E antes que Cronos pudesse tomar alguma atitude, Zeus olhou para todos os titãs que estavam ali presentes e disse que essa era a hora de se levantar contra a tirania do pai dele. E embora ele soubesse que muitos titãs não Que gostavam de loucura. Cronos, só um se levantou. Prometeu, que é filho de Ápeto e irmão de Atlas. Então, com esse grupo Como? formado, Perdão. Prometeu, Filho que de é Ápeto. e irmão Ah, de sim. Atlas. Irmão de Irmão Atlas. de Então, Atlas. com esse grupo formado, eles saíram correndo para recrutar os Ciclopes e os Hecatônqueros que estavam esperando do lado de fora. E nisso, os titãs já estavam na cola deles. Então, assim que Zeus chegou no lugar, um dos Ciclopes sai correndo e entrega o raio para ele. Na sequência, um outro Ciclope vai até Poseidon e entrega um tridente mágico para ele. Porque Ah, sim, foram os próprios dale. Ciclopes que fizeram isso também. E o último Ciclope entrega o Elmo da Escuridão de Hades, que dentre outras coisas permitia que ele ficasse invisível. E com isso começou a Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. Olha, que legal. Tem umas imagens muito maneiras, né? Que o pessoal faz. Nossa. Então agora vamos Cara, fazer uma escalação muito dos legal. times. Vai, Lembrando vamos lá, que pelo nenhum amor de deles Deus. participou da guerra, então eu vou comentar só os principais. Do Tá. lado dos Titãs tinha os irmãos de Cronos, menos o Oceano que se escondeu para não entrar na guerra. Calma aí, tá. O oceano Fora fugiu. eles tinham os titãs da segunda geração, como por exemplo, Perses, o deus da destruição, Menoesse, o deus da fúria, e obviamente o Atlas. Bora! Do lado de Zeus tinham os irmãos dele, os Hecatônqueros, Prometeu, e mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados, sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, só 2 valem a pena ser mencionados. O primeiro, vocês provavelmente vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não, não é esse Kratos. Mas ele foi a inspiração pro personagem do videogame, já que ele também era absurdamente violento e impiedoso. Ah, e vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa na lista. E o motivo é que muito pouco é falado sobre a participação delas na guerra. Algumas versões dizem que elas nem participaram. Mas tem uma que tem que ser mencionada. Uma das irmãs de Kratos, que não é o do videogame, era Nike, a deusa da vitória. E sim, a marca do do tênis veio tênis. por causa dela. E essa menina era porradeira. Quem já jogou Smite sabe do que eu tô falando. Pô, Na verdade, deve ser bem desanimador. Falei, você olha que eu encontrar falei isso na antes história. de ouvir. Muito- Mas Graças a agora Deus. falando da guerra em si. De um lado, os Hecatônqueros arremessavam rochas. Do outro, Perses atirava bombas de lava. Hades, em determinado momento, usando sua invisibilidade, conseguiu se infiltrar na base de Titã e destruir parte do arsenal e equipamento deles. Pra ele ficar invisível, ele tinha que ficar pelado? Será? O que foi? Provavelmente não, né, idiota? Eu não sei exatamente o que ele destruiu,
Mas deve ter sido alguma coisa importante, tipo o roteador Wi-Fi deles. Em compensação, Atlas não precisava de equipamento, porque ele era o tanque da parada. Ninguém conseguia derrubar o cara. Mas Zeus também mostrou a que veio. Nenhum titã conseguia se aproximar dele. E uma coisa legal que ele fez foi na hora de enfrentar o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike e enquanto ela foi pilotando, ele foi dando headshot na galera. Ai, carruagem. Aí, Headshot. quando ele chegou perto do Menoeste, ele tacou Quê? um raio tão Carruagem forte voadora. que o Titã afundou e foi direto pro submundo, sem baldeação. E essa guerra continuou por 10 anos. Sendo que no final, a batalha Caraca. decisiva ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. E ao invés de contar como é que foi, essa E vocês vão Poseidon? poder assistir. Vocês vão poder assistir. And power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable to us. É isso que eu não entendi. Porque alcançou. Between the Titans Eles and não morrem. Perdendo, eu acho. towards the Foi perdendo. landscape of the Perdendo o quê? mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. Caraca, ele tem. Braço. É. If we lost, Parece aquela personagem do Mortal we Kombat. began to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. Esse Hades não é tão legal. Né? Pegou do... Cravou no peitinho, olha lá. Pegou do peitinho. Na tetinha. Agora foi. Agora Foi. Foi com os Zeus. Não, foi com Hades mesmo. É, foi com... é porque eu falei Deus, né? Caraca, mano. Que é isso que ele faz? Deve ter mandado pro... A alma lá É. pros infernos. Portar. Puta! Puta! E com os dois Voltou titãs pra mais gente. fortes derrotados, não demorou muito para que os outros também caíssem. Certíssimo. Então, com o fim da guerra, os titãs derrotados foram aprisionados no submundo. Com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos, recebeu um castigo diferente. Ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas. E é por isso que os Atlas têm esse nome. Ah, ele foi obrigado a carregar o mundo nas costas. Viu? Tem a ver. É. E é, você falou. Viu? Tem a ver. Viu? Não foi de propósito, mas tem a ver. Que Já Cronos loucura. foi acorrentado na parte Ai, mais meu sombria cabelo. e terrível do submundo. Essa cena até aparece na vinheta. Aí, ó. E os Hecatônquiros gostaram tanto disso que eles viraram os agentes penitenciários do submundo, para garantir que ele nunca mais ia sair. Depois legal. disso, Zeus e seus irmãos montaram seu novo lar no topo do Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. E por último, a única coisa que faltava era decidir quem ia ficar com cada Agora um quero dos ir três lá. principais reinos. O céu, o mar e o submundo. Então os irmãos resolveram fazer um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou 3 Sorteio? pedras preciosas dentro, uma de cada cor, representando os 3 reinos. Lembrando que o céu era o lugar mais prestigiado, enquanto o submundo era o pior. Porque o deus do submundo inevitavelmente vai ser odiado pela humanidade. Ele é visto como um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Sendo que na realidade, ele é só o cara que administra a República dos Mortos e garante que os prisioneiros que nem Cronos não fujam. Exato. E é válido mencionar que o submundo é um lugar bem desagradável, então nenhum deus quer morar lá. Então Zeus, tendo sido o líder da rebelião, se Mas deu depois o ele luxo de casa chegar com a primeiro. Perséfone, né? Mas o que ele tinha de carismático, ele não Acho tinha legal, de tá. humilde. Ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. E pra garantir isso, ele deu uma espiadinha antes de pegar. Aí Poseidon tirou a sua. E como ele não queria o submundo, ele espiou também. E por último tinha sobrado só uma pedra. Então, cada um mostrou o que tinha pego. O E quando único Hades que foi viu o justo foi o resultado Hades, né? E a falta de surpresa dos irmãos, ele soube que eles tinham trapaceado. Mas ele não tinha como provar. Ah, é. Então, sendo o cara responsável que ele era, ele assumiu o cargo do submundo. E existem outras Ainda foi versões na que dizem cara, que hein? Zeus não trapaceou. Mas levando em consideração que ele é a personificação do ego inflado, somado ao fato de que ele pegou primeiro, eu continuo achando que foi trapaça. Sim, De qualquer pois é. maneira. Depois disso, mas- o Hades foi pro submundo e a relação deles ficou bem conturbada. Com pena do Dando Hades início a agora. outras Não, histórias. tipo, um dia meio talvez nada a eu ver conte. isso, né? Era Mas pra a de ser hoje, sorte. Ele é um infelizmente, homem. acabou. Foi.
E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Mitologia de hoje. E já que eu passei o vídeo inteiro falando de Zeus, esse vídeo foi pra... Ué, gente, teve ruim ali o... Deve ter dado erro no patrocínio. Deve ter que cortar. É. Ai, enfim. Achei sensacional, gente. Muito doido. Meio Muito confuso. louco. Sempre pra mim é, É tudo porque é muita informação. Não, é porque pra mim é muito rápido e eu... Bastante nome. Eu sou uma pessoa... Né? Sou muito visual. Aí quando ele coloca as fotinhos, aí, pô, show. Aí ajuda bastante. Aí, pô, depois de 10 anos, aí a guerra... Tava Hades e Zeus. E os dois estavam dormindo, cansou, desmaiou. Então, eu acho que quando perdiam, é quando morria. É que não morre, Aí né? que não morre, então, depois eles voltam de novo, não sei como. Pelo menos foi o que eu sempre aprendi, né? Que eu sempre vi em filme, Meio confuso. histórias, Mas tudo aí mais. o filme não é... Não, em história mesmo. Tipo, tudo quanto é Sobre. história é. Gente, Por exemplo, meio no Percy confuso Jackson, isso. quando eles matam algum... Mas é filme. No livro. É livro, alguém escreveu. Mas assim, Mas, Já assim, aprendi, alguém comentou aqui, perdão, não lembro de você, que livro, essas coisas de filme eu sei. não é 100%, Não é 100%. certo, porque a galera também... Não, mas é porque é isso que a gente cria. Então, ele não falou... Eu falei exatamente isso. É só as referências que eu tenho, galera. Se não servir, já é. É só o conhecimento que eu tenho. Tipo, Hércules, da Disney, Percy Jackson. Percy Jackson. E só também, eu acho. Eu não... Sinistro. Enfim. Mas eles voltam, né? Eles não morrem. Pelo menos tá de dando pra verdade, entender, assim. Mas eu não entendo essas coisas. Porque eu sou uma pessoa também muito literal, né? E aí, essas coisas de mitologia não é muito literal. Aí eu tenho que dar uma aberturinha aqui Uma pra dar expandida, uma... né? dar tipo... Não seja tão literal. Tem coisas Ampliar que... um pouco, né? Mas Tá certo. eu sou muito assim. De tentar entender com lógica. Que lógica, querida, que você quer que ter aqui? O cara tá carregando o mundo nas costas. Pois é. Que lógica que você quer? Não tô entendendo. Enfim. É isso, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que vocês acharam, sugestões. Vocês querem que a gente continue? E compartilha nossos videozinhos. Valeu, gente. Bye.